materiais, né? O curso tem duas partes bem características, assim, distintas, né? Vamos dizer melhor. A parte de fundamentos, que a gente gasta bastante tempo em fundamentos, né? Eu preferia até que fosse um pouco menos. E a parte de materiais, né? Que a gente estuda as propriedades viscoelásticas, reológicas de materiais. O primeiro material que a gente vai estudar é suspensão. A suspensão a gente pode dividir em dois tipos, assim, né? Trazer vocês aqui para onde eu possa ver, o meu outro monitor. As suspensões a gente divide as suspensões em suspensões com partículas grandes, né? Grande é uma forma pouco precisa de falar, mas a gente vai definir melhor depois. São partículas ao redor de centenas de micron e partículas muito pequenas, que são suspensões coloidais, né? A gente vai definir um coloide também daqui a pouco. Nas partículas grandes, as forças intermoleculares não são tão importantes, né? Porque e a força interpartícula também não é tão importante, porque as partículas são muito grandes. O que define uma suspensão coloidal, né, de partícula pequena é quando o efeito térmico do movimento, por exemplo, browniano, né, é grande o suficiente para causar uma mistura nas partículas, né, que é uma partícula grande. Obviamente, você pegar uma partícula de 1 milímetro, que é 1000 micra, ela não está se movendo em movimento browniano, né? Então, o movimento importante, o movimento browniano não é tão importante para essas partículas. E o movimento browniano é muito importante para o comportamento das suspensões, porque as suspensões, você perturba a suspensão e o movimento browniano, ele perturba de volta um estado de equilíbrio. As suspensões de macropartículas não têm estado de equilíbrio. Você perturba elas e elas vão para um estado função da sua perturbação. Né? Por exemplo, se você pega uma suspensão de macropartículas, né? Vamos supor que você esperou muito tempo, ela sedimentou. E aí você pega com a colher, né? Por exemplo, o açúcar, e põe no canto do copo, esse açúcar vai ficar ali. Não existe a partícula, né? Não existe uma tendência da partícula a buscar um outro estado de equilíbrio, né? A suspensão macro, ela sempre está em um estado de não equilíbrio. Então, essas suspensões, principalmente concentradas, são muito difíceis de serem estudadas, apesar da modelagem matemática ter sua quando é diluída, é relativamente simples, mas concentrada é muito difícil também. Porque essas suspensões concentradas dependem sempre do método de preparação. Se você pega uma suspensão concentrada, ela nunca tem um estado de equilíbrio, é sempre o estado que a posição das partículas é sempre função do que você fez com essa suspensão. Por exemplo, a suspensão muito, muito concentrada, ela vai ser muito viscosa, aí você pega uma colher e puxa e levanta as partículas assim para o lado do copo, igual eu falei, mas suponha agora que ela esteja uniformemente distribuída no começo. Então, ela está naquele estado de equilíbrio ali, de equilíbrio não, naquele estado com uma grande concentração de partículas assim no lado ali do copo. E vai ficar ali, porque as partículas são muito grandes. E como está concentrado, uma partícula está muito, muito próxima uma da outra, uma partícula impede o movimento da outra. O primeiro resultado relevante assim, do estudo dessas partículas foi... eu vou usar esse livro, né? Aqui. Eu não peguei o título do paper que fez, mas o livro vai ser esse aqui, Colloidal Suspensory Rheology, do Norman Wagner. É um livro excelente.
mas ele tem uma linguagem muito hermética. Esse livro ele está disponível, inclusive, para quem é da UFRJ, no site da Cambridge, inclusive uma versão nova, mas o material que eu vou passar para vocês é de um livro que chama Real Physics, que é do Rousseau. Eu sugiro, inclusive, que vocês comecem lendo o livro do Rousseau, para depois ler o livro do Wagner. O livro do Wagner ele tem uma linguagem muito hermética, mas é excelente. É o melhor livro que tem. É um livro que dá um sono muito grande ler. Sempre que eu leio, eu fico com sono, mas é porque a linguagem é muito pesada dele, muito densa, cansa muito. Então, vejam, essa suspensão aqui que é apresentada, eu não peguei o paper, né? Tem um comportamento muito interessante. Se você pegar aqui a viscosidade reduzida dessa suspensão, a viscosidade reduzida é a viscosidade da suspensão que você mede, dividido pela viscosidade do solvente. Ela é independente do tamanho de partícula. E essa variável aqui é a fração volumétrica de partículas. Veja, a fração volumétrica é uma variável que a gente de processo não está muito acostumado, a gente usa mais a fração mássica, mas para reologia, a variável relevante é fração volumétrica, porque a reologia está preocupada com vamos chamar de atrito, né? De uma partícula com outra, ou da interação de uma partícula com outra. Então, ela está interessada em quanto de volume a partícula ocupa do sistema total. Se você tem um dado muito interessante, assim, que é uma dedução matemática até simples e bonita. Quando você chega a uma fração mássica, chamada de W, de 0,1, e aí a fração volumétrica depende, né? A fração volumétrica é o volume de partícula dividido pelo volume total, que vai ser a densidade da partícula vezes a massa da partícula, dividido pelo volume total, que é o volume de partícula. Desculpa. Então, o volume é dividido aqui, desculpa. O volume aqui, então, é a massa de partículas dividido pela densidade da partícula. Massa de partícula dividido pela densidade da partícula. Mais a massa de solvente dividido pela densidade do solvente. Obviamente, a fração volumétrica e a fração mássica estão relacionadas, né? Fração mássica, estou chamando de W, vai ser a massa de partícula dividida pela massa total. Se você divide todo mundo aqui pela massa total, vai dar uma confusão aqui, mas aqui vai aparecer... Desligar esse salvamento automático aqui, que eu não quero... Vai ser... fração volumétrica dividido por densidade de partícula, fração volumétrica de partícula, fração volumétrica de partícula dividido por densidade de partícula, mais 1 menos a fração volumétrica de partícula dividido pela densidade do solvente. Então, isso é para mostrar que um é função do outro.
certo? Mas quando você chega a uma fração mássica de 0,1, a distância entre a partícula é da ordem do diâmetro da partícula, ou seja, mesmo com a fração mássica de 0,1, as partículas já estão muito próximas umas das outras, que não é um efeito possível da gente observar ou apreciar com a fração mássica, né? O comportamento da suspensão ela está relacionada a como essas partículas interagem no sentido do atrito delas com ela mesma, da perturbação do escoamento entre elas. Então, a fração mássica de 0,1 para uma suspensão já é uma suspensão relativamente concentrada. Então, o uso da fração mássica não é um uso muito conveniente. A fração volumétrica ela é mais importante descrição que diz justamente a fração do espaço ocupado pelas partículas. Então, todo estudo de emulsão e suspensão ele é feito não usando a fração mássica, mas a fração volumétrica. Por quê? Porque a gente está interessado na interação entre as partículas e na interação das partículas com a hidrodinâmica da suspensão. E esse resultado aqui é um resultado muito importante. Ele diz o seguinte: para uma suspensão de macropartículas, vamos chamar assim, a viscosidade reduzida ela não depende do diâmetro da partícula. Ela depende somente da fração volumétrica de partículas. Certo, Camila? Isso aqui para partículas monodispersa e esférica. Aí esse foi um grande resultado e tal. Aí, tempos depois, alguém perguntou: e se as partículas forem polidispersas? A vida é polidispersa, não é, Aloysio? Monodispersos somos nós na universidade. Se as partículas forem polidispersas, aí existe uma dependência, né? Essa aqui são curvas para partículas polidispersas, são duas distribuições. Aqui eu não sei se está dando para ver. Essa bolinha monodispersa. E aí o cara botou duas partículas monodispersas, essa aqui com o mesmo, as duas com frações iguais, aproximadamente 0,5, fração de cada um, meio a meio da partícula, e aqui ele foi aumentando a quantidade de partículas pequenas. Ele botou duas partículas agora, uma com diâmetro médio Dzinho e outra com diâmetro médio Dzão. E aqui ele foi, posso dizer também, aumentando, ele foi variando o tamanho aqui, na verdade, né? Aqui ele botou duas do mesmo tamanho. Aí ele botou aqui uma menor. E aqui outra. Não é o contrário, né? Aqui duas do mesmo tamanho. E aqui ele botou uma pequena e uma grande. E aqui uma bem pequena e outra grande. O que ele observou? Que agora a viscosidade reduzida não é mais função somente da fração volumétrica. A viscosidade reduzida também depende da fração de tamanho de cada partícula. Concorda, Luísa? Está entendendo? Aí foi um grande avanço e tal, mas aí observaram que o que essas partículas pequenas faziam, na verdade, era aumentar
a fração máxima de partícula que cabe na suspensão. Veja, se você tem partículas de um só tamanho, existe uma certa fração aqui de partículas que cabem em um volume de suspensão, concorda? Mas você pode colocar umas outras pequenininhas aqui. E aumentar a fração que cabe na suspensão. Então, para essas suspensões com partículas, macropartículas, vamos chamar assim, sem interação entre as partículas, a fração máxima é função, fração volumétrica massa é função, vamos chamar da distribuição de diâmetro das partículas. E veja, agora teve esse Nielsen, ele usou a viscosidade reduzida, e aqui o módulo, né, isso a gente vai falar depois, o módulo elástico, e observou que ele obtinha somente uma curva para todas essas partículas e para outras, né, ele usou vários dados aqui. Se ele normalizasse a curva, não pela fração volumétrica puro, mas pela fração volumétrica dividido pela fração volumétrica máxima, que cabe na suspensão. Essa fração volumétrica máxima é muito importante, porque quando a suspensão atinge sua fração volumétrica máxima, ela comporta-se como um sólido, a viscosidade dela diverge, né? Tende a infinito. Certo? Então, a viscosidade de uma partícula, de uma suspensão, de partículas macro que não interagem entre si, é função somente da fração dividido de partículas dividido pela fração máxima. Aí, olhem, a importância do resultado. De novo, eu não precisaria me preocupar com o diâmetro de partícula, com a distribuição de diâmetro de partícula. Isso é a grande vantagem, porque medir distribuição de diâmetro de partícula é muito difícil. Quem já mediu sabe que tem problemas grandes de amostragem, problema do que você está medindo realmente. Eu não sei que técnica você usava, Luísa. Difração com laser. Veja, eu não sei se vocês estudaram com profundidade ao Malvern. O Malvern, exatamente esse equipamento. Exato. O Malvern, ele é feito para partículas esféricas que não absorvem luz. Se você tem uma partícula de uma suspensão, a não ser que você tenha muita sorte, dificilmente ela é esférica. Concorda? Então, a distribuição que o Malvern mede, na verdade, é uma distribuição equivalente. É a distribuição de partícula de esferas que tem o mesmo padrão de espalhamento do que o material que você colocou. Não é a distribuição do material, já que o modelo é para a esfera. E tem outra. O Malvern, ele mede a distribuição volumétrica, né? Isso a gente não entra aqui muito, que é o volume de partícula com determinado tamanho, a fração de volume de partícula com determinado tamanho. Nem sempre você está interessado na distribuição volumétrica, você pode estar interessado na distribuição numérica. E essas distribuições, elas são diferentes, a numérica e a volumétrica. Mas a medida dessas distribuições não é uma tarefa simples. Lá no laboratório, todo mundo quer fazer Malvern, né? Mas o Malvern, por exemplo, para petróleo, tem que ter uma força de vontade, porque o petróleo é preto, então ele absorve luz. Né? Então, o modelo ele tem um probleminha aí. Já vemos um gatinho, como diria minha professora. E se é suspensão, o que você obtém não é a distribuição de tamanho,
lá para o local onde a Luísa trabalhava era ótimo, porque ele estava fazendo comparações, né? É um controle de qualidade. A indústria faz controle de qualidade. A pergunta da indústria está dentro ou está fora? Está fora, está longe quanto? Né? É essa a pergunta da produção para o laboratório. Né? Então, no nosso caso lá, melhora a moagem. Mexe exatamente. mexe na Porra, moagem. vai moer isso aí direito. Isso aí. Né? Na universidade, a gente muitas vezes está buscando o valor da variável. Não é não é uma medida qualitativa, né? Se aumentou, diminuiu, está fora ou estou dentro, ou está dentro. Então, quem faz essa medida na universidade tem que ter consciência que ela está medindo um diâmetro equivalente. Por que o pessoal gosta muito do Malvern, né? Primeiro que é rápido. Então, é satisfação instantânea. Você coloca a amostra, sai um gráfico. Uhul! Porra, o aluno fica louco de alegria, né, Natânia? E segundo, que ele é reprodutível, né? É uma técnica muito reprodutível. Um terceiro vantagem é porque, e aí as pessoas não levam em consideração, é que não depende de padrão. O ângulo que espalha a luz, ele é absoluto, ele depende do tamanho de uma forma absoluta, né? Então, o Malvern não precisa ser calibrado. Isso é uma grande vantagem. Mas é uma medida difícil, não é uma medida fácil. Tem outro problema, né? Eu não sei, eu vou perguntar. A maioria da galera que vai fazer distribuição de tamanho, se você perguntar, você quer usar a teoria de Mi ou a teoria de Van Hoff para medir? O Malvern é dessas duas opções. A galera normalmente desconhece essas. Fraunhofer, na verdade, essas opções, né? E tem uma consequência muito grande. Para diâmetros pequenos, a teoria de Fraunhofer, que é o que o pessoal usa normalmente, porque raramente alguém coloca o índice de refração da partícula no Malvern. E a teoria de Mi, que serve para partícula pequena, precisa do índice de refração da partícula. Então, a maioria do pessoal usa Fraunhofer sem saber que não é adequado para partícula pequena. Partícula da ordem de, sei lá, 5 micra, 3 micra, não é adequado. Beleza. Aí, veja, para suspensão de partículas sem interação, vamos chamar assim, ou não estou, vamos chamar da forma formal, que é precisa, né? Suspensões não brownianas. O que são suspensões não brownianas? Aí eu vou fazer logo um parêntese aqui, já que eu resolvi chamar assim. Suspensão não browniana é a suspensão no qual o movimento browniano não é importante. O movimento browniano, todo mundo sabe, é um movimento de partículas devido à oscilação térmica, à flutuação térmica. Esse movimento, ele tem energia igual kT, que é da ordem aí de 10 a menos 23 joules. Aí a gente pode definir de várias maneiras aqui, né? Mas, por exemplo, uma suspensão é browniana quando a energia térmica é maior do que as outras energias da suspensão, por exemplo, energia gravitacional. Por quê? Uma partícula ela está em uma suspensão sob o campo gravitacional, mas está também aqui sobre a flutuação térmica. Se a flutuação térmica for maior do que a energia gravitacional, essa partícula ela vai flutuar termicamente, predominantemente. Se a energia gravitacional, né, que é mgh, for maior do que a energia térmica, como é o nosso caso, a partícula vai cair. Se ela
tiver a tendência de cair, né? Porque a tendência de cair é a densidade da partícula menos a densidade do fluido. Ou então ela vai ficar parada, que é o nosso caso. Das nossas suspensões, nós estamos admitindo que a suspensão, que a partícula está em suspensão, a densidade da partícula é mais ou menos igual à densidade do fluido. Então, se a energia gravitacional ela é da ordem de mgh. A energia, podemos fazer energia, né? É da ordem de kT. Se a gente pegar essa altura aqui e colocar que ela é da ordem do diâmetro da partícula, né? Seria o m. Aqui fica kT, né? kT mesmo. Então, kT maior do que... Podemos escrever a massa. A densidade é massa sobre volume. A massa é igual ao diâmetro da partícula vezes o volume da partícula. Se for esférica, volume é 4/3 de πr ao cubo, né? A gente quer escrever em diâmetro, fica 4/3 vezes π r ao cubo sobre 2 ao cubo. Aqui é 2 ao quadrado. D, né, professor? Hã? D, né? Como é que é? D ao cubo sobre 2 ao cubo. D ao cubo, desculpa. D ao quadrado corta, então fica 1/6. 1/6 de πd ao cubo. Que é da ordem de 3 aqui, 1/2 de D ao cubo. Então, isso aqui fica kT é maior do que... Professor, aí tem que tirar o π aí na... Desculpa. É 1/2 de ρ D ao cubo vezes D. Então, o diâmetro a quarta tem que ser menor do que 2 kT sobre ρ, né? Esse é o critério para uma partícula, ela tem uma energia térmica maior, por exemplo, do que a energia gravitacional, que é o campo que a partícula está submetida. A gente podia fazer de outra forma também. Por exemplo, trabalho é uma forma de energia que é força vezes deslocamento. Então, a força, devido ao movimento browniano, ela é igual a energia térmica vezes um deslocamento. Aí o deslocamento ele pode ser da ordem do diâmetro da partícula. E aí, de novo, a gente compara que a força browniana tem que ser maior do que a força devido à gravidade. Faltou a gravidade aqui. Roger. Certo? Aqui a mesma coisa, a gente vai colocar a densidade vezes 1/2 do diâmetro partícula. Certo? Esse é o critério para um material ser coloidal. É que a energia dele, no campo que ele está, no caso da gente, é o campo gravitacional, ela é menor do que a energia da flutuação térmica. Então, o movimento browniano vai ser o fator mais importante no comportamento deles.
Então, a gente está estudando suspensões não brownianas, que não se sedimentam, né? Ou seja, a gente está ou usando partículas com a mesma densidade do fluido, ou está fazendo as medidas rapidamente. Né? Um tempo menor do que o tempo para a partícula se sedimentar. Então, as suspensões que a gente está trabalhando são suspensões, até agora, suspensões macro, né? No sentido que são não coloidais, ou seja, elas são suspensões não brownianas, o movimento browniano não é importante, porque o diâmetro delas é maior do que esse termo aqui, 2kT sobre ρg. Beleza? Camila, que sabe, é a vida e a morte dos colóides, né? Estou aprendendo, é um progresso, né? Eu acho que você se divertiu naquele curso, hein, Camila? Eu gostei, foi muita coisa assim. E é aplicável a petróleo, né? Então, muito. Tem muita coisa. O petróleo ele é uma suspensão coloidal. Porque muito composto de peso molecular ali, ele está, vamos dizer assim, precipitado, entre aspas, tem um tamanho muito pequeno, né? Outra suspensão coloidal, Natane, é quando você faz polimerização em mini emulsão. O resultado é uma suspensão coloidal. Mas veja, a coloidal a gente ainda não estudou, a gente está usando não coloidal, seria a suspensão de uma polimerização em suspensão. Ou então a suspensão que a Vale do Rio Doce transporta no mineroduto dela. Certo? Que foi um dos trabalhos lá do laboratório. A Carla, que até mostrou os resultados de isotropia dela, ela estudava a suspensão que a Vale transportava no mineroduto de bauxita. Veja, o mineroduto é uma grande economia, né? Em potencial, né? Porque em vez de transportar de trem, você vai bombear a suspensão. Vamos voltar lá. A fração volumétrica, ela pode ser calculada, né? Dependendo em máximo, né? Da fração volumétrica máxima, ela pode ser calculada dependendo do empacotamento. Né? O empacotamento é o seguinte: as partículas elas podem estar ordenadas, né? Assim, né? Aí seria um empacotamento cúbico, elas podem estar aleatoriamente ordenadas. Empacotamento hexagonal também. Aí cada um tem um valor máximo para uma suspensão. Observe que isso aí é para esferas, né? Que raramente você tem uma suspensão de esfera. Ele caiu, né? Acho que caiu. Voltei, caíram aonde? O senhor estava começando a falar do empacotamento da suspensão. Exato, esse empacotamento aí é para a esfera, distribuição monomodal, né? Distribuição de comportamento de tamanho uniforme, são valores para vocês se guiarem, né? Porque raramente uma suspensão ela tem uma suspensão real tem um comportamento desse tipo, né? Aí eu estava falando da suspensão de poliestireno que a gente faz no laboratório, suspensão em polimerizações por suspensão, a gente tem esferas, né? Mas a distribuição não é monomodal, a distribuição é larga. Então esse número aí vocês devem usar como guia. Normalmente a gente determina o empacotamento máximo através de um experimento reológico, que nem sempre é simples de fazer, né? A gente vai aumentando a concentração, até obter, nesse caso aqui, né? Até obter a fração máxima de partículas. Certo?
aí para fibra de vidro e tal, mas sempre como guia isso aí. Essas suspensões, ela tem 3 comportamentos. Primeiro é a suspensão diluída, quando uma partícula não vê a outra. Se uma partícula não vê a outra, a perturbação que a partícula faz no escoamento, observe que aqui é o escoamento ao redor de uma partícula. Não incomoda a outra. Suponha que você é uma partícula, Camila. Você gosta de nadar. Quando você passa perto de alguém nadando, não vem aquela aguinha, né? Sua perturbação no escoamento, né? Suponha que você, em vez de estar nadando, a água está vindo. É a mesma coisa do ponto de vista de movimento, o princípio de Torricelli. Tanto faz você se movimentar como o fluido se movimentar, né? O que importa é o movimento relativo. Né? Nesse caso aqui, pictorialmente, você está parado, vem o escoamento passa ao redor de você e vai fazer a mesma perturbação, a mesma onda e vai incomodar a pessoa do lado. A pessoa do lado vai sentir sua presença. Então, esse é o princípio do comportamento de suspensões brownianas, que é a presença de partículas quando em uma condição diluída, ela perturba o escoamento do fluido. Né? O fluido ela tem atrito com a superfície da partícula, ele perde energia na superfície da partícula por causa da condição de não deslizamento. Lembra? Quando você tem uma interface sólido-líquido, a velocidade do líquido na interface é 0. Então, a partícula ela desacelera o fluido na interface. E quando a suspensão está em um regime mais concentrado, a interferência do fluido, da partícula no escoamento, ela é um efeito em cascata. Eu interfiro no escoamento, que vai interferir no escoamento de Camila, que vai interferir no escoamento perto de Natânia. Então, há um efeito combinado. Beleza? A fração volumétrica é fácil de calcular, né? Aqui é uma forma de calcular, se você souber o número de partículas e tal, mas isso aí não tem muita... Depende do dado que você tem, né? Raramente a gente tem um número de partículas, a gente vai ter uma massa, um diâmetro médio e tal. Chamar aqui, em vez de não coloidais, vamos chamar não brownianas. Acho que é um termo... brownianas. E a teoria que explica o comportamento dessa suspensão é chamada de teoria hidrodinâmica, porque ela é completamente baseada em mecânica dos fluidos. Não tem nenhum efeito coloidal, né, do movimento browniano, nem de interação interpartícula. Então, são 2 efeitos muito importantes. O primeiro efeito é a perturbação no campo de escoamento, quando as partículas estão longe. Aí depois aumenta a concentração, a perturbação no campo de escoamento de uma partícula em outra. Aí quando aumenta a concentração, que as partículas estão muito próximas, quando uma partícula se aproxima muito da outra, tem um efeito de escoamento chamado lubrificação, que é quando você tem um filme muito pequeno de partícula. Aí, nesse tipo de regime, vamos chamar assim, as partículas elas se juntam por causa da força de lubrificação. E aí elas se comportam não como uma partícula única, elas se comportam em conjunto. Esse efeito de lubrificação, um lado a gente vê muito bem, que é, por exemplo, quando a gente coloca algumas bolas de sinuca em fila, a gente empurra uma e as outras saem andando tranquilamente, concorda? Mas nessa dimensão de partícula, o outro efeito é também verdadeiro. Se você puxar uma para trás, as outras partículas vêm. Então, as partículas se comportam conjuntamente e, obviamente, muda completamente o efeito na viscosidade. Porque, em vez de ser uma partícula pequena perturbando o campo de escoamento, agora você tem uma cadeia de partículas perturbando o escoamento.
certo? Então, três regimes, diluído, semidiluído e concentrado. No diluído é só o efeito do atrito do fluido em cada partícula, é fácil. No semi-concentrado ou não concentrado, é o efeito da perturbação de um campo, do campo de escoamento de uma partícula na outra. Veja, não é de uma partícula na outra, é do campo de escoamento. E, finalmente, quando está concentrado, é o efeito de lubrificação. Fica importante que as partículas podem começar a atuarem conjuntamente. Beleza? Então, as interações que vão ocorrer nesse caso aí das não brownianas são puramente dissipativas. O que a gente quer dizer isso aí? Isso é um jargão, né? Eu não sei porque eles gostam tanto de jargão, talvez seja verdade, porque é verdade, né? O que é isso? A partícula, ela faz o movimento perder energia, dissipa, né? Existe um atrito, dentre outras coisas, existe o atrito do fluido com a partícula, fazendo com que o fluido desacelere. Então, dissipa energia. Essas interações dependem muito da interação da fração volumétrica, que é a variável natural para esse tipo de problema, e dependem da tensão ou da taxa de cisalhamento quando o sistema for concentrado. Então, a gente vai agora para os modelos de uma discussão aqui qualitativa. Essas deduções, a primeira que a gente vai ver, até simples, eu não vou dar essas deduções para a gente não gastar muito tempo, mas depois são deduções bem complexas. O primeiro modelo a gente deve a Alberto, não sei se vocês conhecem esse aqui. Veja, é o Albert Einstein, que foi quem deduziu o primeiro modelo de viscosidade de suspensão. Na verdade, Einstein estava querendo provar a existência ou não de átomos, né? Era um problema daquela época. Inclusive, chamava... Não sei se foi ele, né? Teve um grande cientista que falou que não precisava... Não, falou que o átomo era uma hipótese útil. Como outras hipóteses que a gente faz, não existia nenhuma evidência da existência de átomos. A primeira grande evidência da existência de átomos foi o movimento browniano, né, que está relacionado a esses estudos de viscosidade e colóides, né? Então, o Einstein, o artigo dele foi de 1906, mas ele tinha errado uma dedução, com esse número aqui estava errado, essa equação aqui é de 1911, ele resolveu a equação de mecânica dos fluidos, né, a equação de Navier-Stokes, ao redor de uma esfera. Esse símbolo aqui significa que o escoamento é puramente cisalhante, né? Você tem você pegar nosso exemplo miraculoso, que é a parede de cima se movendo, você tem um perfil de velocidade assim, né? Mas se você colocar a referência aqui no meio, a velocidade média, por exemplo, se a gente o novo velocidade, o novo vetor velocidade vai ficar assim, né? Certo? É como se fosse referenciado aí por uma referência arbitrária, né? Não tem nenhuma superfície parada. É muito comum esse símbolo em artigos de reologia. É para dizer que o escoamento é puramente cisalhante. Lembra que foi assim que a gente definiu o escoamento puramente cisalhante? Só tem uma componente da velocidade, e a velocidade ela é uma função, que nesse caso é a taxa de cisalhamento, vezes uma direção. Então, foi a solução de Einstein para esse problema, para o escoamento de uma esfera. Esse problema já era resolvido, mas o que o Einstein fez foi ele calculou, se você pegar a força na esfera, na superfície da esfera, o que a gente sabe? A tensão de cisalhamento multiplicada por um vetor normal, ela dá uma força, né?
Por isso que a gente precisa de um tensor-tensão, para saber a força em cada ponto. Ele calculou que na superfície da esfera, a tensão de cisalhamento, escalar o vetor normal à esfera, vai dar o arrasto da esfera, do fluido na esfera, e com esse arrasto ele calculou a energia dissipada. Então, com a energia dissipada, ele calculou a perda de energia por causa da presença da esfera. Então, foi esse termo aqui. Essa viscosidade reduzida, igual a viscosidade do suspensão dividido pela viscosidade do fluido puro, né? Então, a perda de energia por causa da presença de esferas em um fluido, ela é igual ou proporcional a 2,5. Na verdade, esse é um resultado exato, a 5,5 vezes a fração volumétrica dessas esferas. Beleza? O argumento da dedução é simples, a conta é razoavelmente complicada. Agora, complicado mesmo, botar até mais uma bolinha aqui. Veja que para uma esfera levou... foi em 1906, aí para resolver para mais de uma esfera levou 70 anos. Não é um problema exatamente fácil, né? Porque esses físicos, eles sabem muita matemática, né? Matemática nunca foi o problema deles. Aí foi esse grande físico aqui que eu aprendi a apreciar quando eu comecei a estudar mecânica dos fluidos, foi o Batchelor. Ele resolveu outros termos aqui também, né? Tem mais um termo aqui quando você coloca uma partícula, mas a ideia é o seguinte: aqui você tem uma partícula sólida, nesse cantinho aqui, uma esfera, né? A gente só precisa representar um quadrante da esfera, porque ela é totalmente simétrica. Aí ele deduziu uma equação seguinte: se uma partícula, outra partícula esfera vier essa trajetória aqui, ela vai sofrer a interferência da primeira partícula e vai ter essa trajetória. Se ela pegar essa linha de corrente aqui, ela vai sofrer a interferência da partícula. E na condição aqui de 3 vezes o raio da esfera inicial, não vai sofrer mais essa interação. Então, ele calculou a dissipação com uma partícula incomodando o campo de escoamento da outra. Aí obteve essa correção aqui. Esse K1 é 7 ou 8, eu não me lembro. Não tem exatamente muito interesse, porque essa relação dele, pelo menos na engenharia de processo, é pouco usada, né? Beleza? Mesma coisa, escoamento cisalhante, né? Puramente cisalhante, só que aqui tem mais de uma partícula. O modelo que a gente usa na engenharia de processos ou na indústria de processos, o primeiro, né, que a gente usa é esse modelo aqui de Krieger-Togenstein. Eles não tiveram a mesma eminência do Batchelor, então não tenho foto dele. E esse modelo aqui, ele tem uma característica muito importante. Ele diz aqui o seguinte: a dedução dele não é difícil, tem no cursor, uma dedução relativamente simples. A viscosidade relativa vamos botar assim, é 1 sobre 1 menos fração volumétrica dividido pela fração máxima. E esse expoente aqui, ele é positivo agora. Depois a gente discute o que ele é. Mas observe, quando a fração de sólido tende a fração máxima, esse valor aqui
ele tende a 1. Se isso aqui tende a 1, 1 menos 1 dá 0, a viscosidade tende a infinito. Né? Então, esses modelos de suspensões concentradas, eles têm como característica comum essa característica da viscosidade divergir para o infinito quando a fração volumétrica de sólidos for igual à fração máxima. Certo? A dedução está lá no livro. Não, essa dedução até que não está. Mas aqui tem uma definição muito importante para Nathani, né, que é o seguinte: isso aqui, essa viscosidade aqui em cima, é a viscosidade intrínseca da suspensão. Você já ouviu falar de viscosidade intrínseca, Nathani? Vagamente. Acho que eu já ouvi o nome, mas eu nunca vi nenhuma definição, não. Veja, essa é a definição formal de viscosidade intrínseca. Suponha que você faz uma curva da viscosidade relativa, né? Com a fração de sólido aqui pode ser uma solução polimérica, depois a gente discute. Quando não tem sólido nenhum, a fração, a viscosidade intrínseca é igual a 1. A viscosidade intrínseca, desculpa, a viscosidade relativa é igual a 1, que ela é igual à viscosidade do solvente. Se não tem nenhum sólido, isso aqui é igual a 1. Certo? Nesse ponto exato. Então, quando você faz uma curva aqui, não dá exatamente 1 quando você tira esse limite. Supor que dê um pouquinho aqui em cima. Essa é a definição de viscosidade intrínseca. Você vai fazer uma curva aqui de viscosidade em função da fração de sólido. E aí vai pegar aqui perto do φ igual a 0 e vai extrapolar. E vai dar um número aqui diferente de 1 a essa extrapolação, que vai se chamar viscosidade intrínseca. Certo? Para polímero, é a mesma coisa. Só que aqui, em vez de fração de sólido, é fração de polímero em solução. Aí vou fazer assim. E aqui você vai fazer a mesma curva. E aqui você vai extrapolar essa reta aqui, o coeficiente angular dessa reta, né? E aqui você vai obter a viscosidade intrínseca do polímero. Essa viscosidade intrínseca para o polímero é muito importante. A gente vai ver, provavelmente, porque a viscosidade intrínseca ela é proporcional ao peso molecular do polímero. Aí vamos supor que a gente sabe essas constantes, né? Isso aqui depende do solvente que está essa solução. Mas esses valores aqui são tabelados. Como é que é o nome dessa equação? Mark-Hughes. Equação de Mark-Hughes. Hawkins-Sakurada. Acho que é assim. Não sei se tem o G aqui. Sakurada. Esses valores são tabelados, então, se você medir a viscosidade intrínseca, você tem o peso molecular do polímero. Esse peso aqui não dá igual à média ponderada, ele dá entre a média ponderada e a média numérica, a gente chama peso molecular viscosimétrico. Aí, veja, isso é muito importante, porque nem todo polímero a gente pode fazer GPC.
E GPC é mais complexo do que fazer uma medida de viscosidade. Eu já ouvi esse Muito nome, mais. massa molar viscosimétrica, mas eu não sabia o que era. É a massa molar medida a partir da viscosidade. Sim, mas equação, coisa eu nunca tinha visto. Veja, lá no laboratório a gente tem a sorte de ter um GPC com HFIP, que é uma coisa extremamente cara. Eu não sei se você usou. O HFIP é R$5.000 o litro. É mais barato você tomar um uísque 50 anos do que um HFIP. É comprar um litro. E é um solvente forte, né, professor? Muito. Porque a gente tem que tomar cuidado para não derramar em nada. Porque Exatamente. Tem um poder de solvência muito grande. E aí a gente faz no laboratório, enquanto a gente tiver dinheiro para comprar. Isso é uma coisa, claramente, um laboratório que tem uma condição de financiamento muito boa, né? Porque os polímeros de policondensação, né, os poliésteres, eles são solúveis em poucos solventes. Um deles é HFIP. E se você pegar, por exemplo, a Luciana, quando fez tese, ela teve muito problema na medida, porque a coluna do GPC ela tem uma faixa de peso molecular ou volume hidrodinâmico que ela mede. Se você estiver fora da faixa, a única saída é viscosimétrico. E o erro do GPC, além de ser mais simples, como a Luísa muito bem falou, o erro do GPC é maior do que o erro na medida de viscosidade. Qual é a desvantagem da viscosidade? Você obtém um valor médio. Qual a vantagem do GPC? Você tem a distribuição. Para o laboratório da gente, tanto fazia obter o valor médio ou a distribuição, porque a gente está fazendo, pelo menos na maioria dos casos, polimerizações convencionais, que a gente sabe a distribuição. Quando a gente faz um GPC de polistireno lá, a gente sabe que a polidispersão vai dar 2. Não é a polidispersão ela é desconhecida se for uma polimerização que vai formar ramo. Aí vai depender, a curva vai depender da quantidade de ramos formados, que a gente não sabe no começo da reação. Mas se a polimerização for linear, que a gente chama, a gente sabe a forma da curva antes de começar a polimerização. Mas aí tem outro problema. Lá o GPC, as técnicas que fazem, né? Então, é custo zero para o aluno. Ninguém, em sã consciência, iria fazer viscosimétrico, que aí ia dar trabalho, né? Beleza. Então, falamos em polímeros pela segunda vez hoje, hein, Natânia? Eu não sei por que esse conhecimento aqui não é popular no laboratório, né? Deveria ser popular. Verdade, isso é o tipo de coisa que eu vejo mais em livro, sabe? Em aula, mas normalmente a gente não vê isso muito no laboratório. Talvez pelo GPC ser mais popular e mais fácil de fazer mesmo, não sei. Na verdade, ele é mais popular porque ele está lá e tem então, pela disponibilidade, né? Porque ele é caro, né? O GPC é muito mais caro que o viscosímetro e tem alguém fazendo. Porque na hora que o GPC dá problema, é uma confusão. A gente leva um mês lá para resolver o problema. Aí é a coluna, aí é o filtro que entupiu, e é a bomba que está oscilando, e é o solvente que está contaminado. Né? É um negócio de muita complexidade. Mas é um sucesso lá no laboratório e no IMA também, né? Que tem o GPC disponível. Sim, o professor Marcos possui um GPC. O de vocês é com ultravioleta ou índice de refração? A gente tem índice de refração. Índice de refração. Beleza. Eu não sei, a gente tinha um plano de comprar um detetor viscosimétrico também, mas acho que não vingou. A gente não conseguiu dinheiro. Um detetor viscosimétrico, veja, o GPC é muito diluído, né? Então, ele vai medir essa viscosidade intrínseca no próprio GPC. Né? Você sai com a curva de viscosidade intrínseca por tempo de retenção.
O tempo de retenção no GPC é ligado ao peso molecular, né? Essa é a curva de calibração, o volume hidrodinâmico. Então, você vai ter a viscosidade intrínseca do polímero em função do peso molecular. Isso é importante quando você tem ramos, porque o ramo ele afeta muito a viscosidade intrínseca do polímero. O polímero, quando tem ramo, há uma queda na viscosidade intrínseca. Todo mundo que faz borracha, né? Borracha tem aquele monte de dupla ligação, tem que ter um detector de viscosidade intrínseca, né? Tem aquelas duplas na cadeia, aí aquelas duplas são repolimerizáveis, aí faz ramo, aí é uma confusão do cacete, essas polimerizações. A gente faz pouco polímero ramificado. Aqui, professor, e a lignina, que entope o GPC, e a gente não sabe nada sobre ela. Esse lance de polimerização a partir de fonte natural é complicado. Porque a gente, né, a indústria de processo, é tudo muito puro, né? Você pega a lignina que o cara moeu lá na árvore, tirou a celulose e te entrega o frasco, preto pra cacete. Né? Então é um problema. A gente usa também um filtro, né? Mas o filtro ele não faz milagre. Não faz milagre. Aí, veja. Aí eu estou vendo aqui que é um slide que eu queria mostrar depois, vou saltar ele. Aqui eu já acabei, que eu já mostrei esses dados aqui, né? São dados aqui de 16 fontes que o autor pegou, e ele pega aqui, ele mostra justamente isso, essa divergência. Aqui é a fração dividido pela fração máxima, então em um diverge. E para a concentração baixa, existe aqui uma concentração que o modelo linear de Einstein é capaz de pegar. Você vê que eu tracei uma reta aqui, até aqui assim, aquele modelo linear funciona. Nem sempre funciona bem assim, para esse tanto de... Como é que se fala? Essa faixa ampla, né? Essa relação de Einstein a gente usa assim, com alguma certeza até 0,05 de fração volumétrica, às vezes menos. Aqui está o modelo de Kliger, na tensão de escoamento, né? Aqui é essa equação colocada em uma curva, né? Aqui a curva em relação à fração máxima. Veja, a viscosidade aqui claramente diverge, ela nunca pode chegar na fração máxima. E observe que em nenhum momento até agora eu falei de viscosidade dependente da taxa de cisalhamento. A viscosidade é um número. Para essas suspensões em concentrações até a concentração média, a viscosidade não depende da taxa de cisalhamento. Mas se a gente aumentar um pouco aqui a concentração, veja aqui com 50% a 55%, não é a concentração, né? É uma fração volumétrica. Que essa parte aqui, a gente já vê uma dependência da viscosidade relativa. Tudo agora vai ser viscosidade relativa, a gente não fala mais de viscosidade pura. Já mostra uma dependência da taxa de cisalhamento, que aqueles modelos, até o momento, foram incapazes de fazer. Certo? Tranquilo aí até agora? Infelizmente, não vamos chegar em sistemas coloidais hoje. Aí, já falei isso aqui, né? Efeito do distribuição bimodais, né? Que é a fração massa, que é função de RP. Aqui é o efeito a gente chama da forma, né? O fator de forma, veja. Aqui é um bastonete com diferentes razões, comprimento e diâmetro. Observe aqui de novo a viscosidade relativa e a fração volumétrica de material. Quanto maior o comprimento em relação ao diâmetro, maior a viscosidade, né? É porque esse gráfico é bom a gente traçar um.
Aqui é o maior e aqui é o menor. Né? Esse aqui é uma esfera. E aqui seria o mais comprido, né? O material mais comprido. Por quê? Obviamente, esse bastonete ele gira e perturba muito mais o campo de escoamento do que a esfera. Certo? Então, a forma é importante. E quando tem forma, é uma complexidade gigantesca para calcular. Esfera é tranquilo, né? Para quem sabe, pelo menos. Para mim, certamente não seria. Esses cálculos são complicados. Aqui está a dependência da viscosidade com a taxa de cisalhamento, né? Veja que para a esfera pequena, essa dependência é muito maior. Aqui é só função de concentração. Aqui está o tamanho fixo. Para a esfera grande, essa dependência não é tão grande. E aqui uma coisa muito interessante, né? Eu não falei do Peclet, depois eu falo do Peclet. Não sei, não. Acho que era para ter falado. Eu fiz um slide aqui de números adimensionais que eu considero importantes. Não sei, mas que não gravou. Que droga. É por isso que eu estou achando a ordem estranha. Eu fiz uma mudança, mas não gravou. Tá lá. A ordem está completamente louca, por isso que eu estou achando estranho. Mas não tem problema, não. Aqui a gente discute o número depois, mas veja, esse aqui é um escoamento cisalhante, né? Puramente cisalhante. Isso aqui é um método de medida, de cálculo, nesse caso, em uma suspensão da distribuição de partículas ao redor dessa esfera aqui. Cada quadradinho desse, normalmente, é um diâmetro de partícula. Isso aqui é uma coisa que a Camila já deve ter ouvido, que é chamado função radial. Chama G de R. Que dá, nesse caso, a concentração de partículas ao redor dessa partícula grande aqui. Certo? Aqui o fluido está parado. Foi a condição inicial do escoamento. Veja, apesar da concentração não ser uniforme, aqui tem pouca partícula, aí aqui tem muita partícula, ela tem uma simetria radial. Aqui é igual aqui. Concorda? E aqui é uma V diferente de zero. Aí veja o problema desses escoamentos. O escoamento, ele destrói a simetria radial. Nesses sistemas e em outros sistemas. Por isso que é tão difícil o cálculo para suspensões concentradas. Não existe equações exatas, algébricas para suspensões concentradas. Por quê? O escoamento, cada escoamento vai dar uma distribuição diferente aqui dessas partículas. Veja, G de R perdeu a simetria. Aqui está igual, mas não tem simetria radial mais. E essa concentração não é mais uma função simples. Então, para cada escoamento, para calcular a viscosidade, o físico, ou o engenheiro, ou o químico, tem que calcular a posição de cada partícula e ver a perturbação do campo de velocidade para cada partícula. E veja, pior ainda, essa posição não é função só da viscosidade, do escoamento, é função do histórico que a partícula teve. Porque não existe equilíbrio nessas suspensões. Elas estão sempre fora de equilíbrio. Então, se não tem equilíbrio, qual é a base da termodinâmica? A termodinâmica é baseada na função de estado. O que é uma função de estado? Uma função de estado
é uma variável, uma função, né? Uma função cujo valor só depende do estado. Quando não é uma função de estado, como trabalho e calor, depende do caminho que você percorre. A posição dessas partículas, que a gente chama de microestrutura, depende de como você escoou. Se você fez seu experimento de reologia, se você é quase como o tixotrópico, se você aumentou a velocidade, né, ou a taxa de cisalhamento assim ou assim, para a mesma taxa de cisalhamento, você vai ter duas viscosidades diferentes, porque a posição das partículas no fluido é diferente, elas vão estar perturbando e interagindo de forma diferente. Certo? Aí, para a gente matar aqui, está fora da minha... posso usar isso aqui? Não tem problema. Veja, o local que a viscosidade diverge é o local que a suspensão começa a se comportar como um sólido. Então, esse local aqui, se a gente calcular as propriedades nesse local, a gente pode estimar uma tensão de escoamento para a suspensão. Né? Porque a tensão de escoamento é a tensão na qual o material é o limite no qual o material se comporta como um sólido. Concorda ou não? Pensou aí, Aloysio? Eu dei uma escorregada agora nesse último conceito aí. Veja, se a gente pega aqui a viscosidade, fração, aí você consegue medir a viscosidade, consegue medir. Nesse momento aqui, o material não é mais fluido. Ele é sólido. Então, ele vai apresentar o que é a tensão de escoamento. Você vai adicionando... Você tem água, aí você vai adicionando areia, vai ter um momento em que ela vai ter uma tensão de escoamento, a suspensão. Então, essa aqui é a fração na qual essa tensão de escoamento é observada, ao redor de 80% da tensão máxima. E a gente pode calcular, eu perdi o slide de qualquer forma, não sei cadê o slide. Perdi, legal. Não tá não, mas vou fazer aqui rapidinho. A gente pode usar um modelo de Cousseau também, né? Para essas curvas. A gente estudou, basicamente, a gente viu que o comportamento de um material de forma genérica ele tem esse comportamento, aqui é a viscosidade de Newton, aqui é a viscosidade infinita. E o modelo de Cousseau, de Cross, E aqui é 1 mais... Aqui era W ponto elevado a N alguma coisa. Se eu não me engano. Esse aqui a gente pode escrever em termos da tensão de... Aqui está em taxa de cisalhamento, a gente pode escrever em termos de uma tensão. Se eu pegar o modelo aqui de Cross, isso aqui é o modelo pseudoplástico, né? Não sei onde é que foi parar meu modelo, mas tudo bem. E posso dizer que isso aqui é quanto eu perturbo o meu sistema. Então, isso aqui...
Aqui eu ia precisar do Peclé, né? Mas vamos botar assim. Isso aqui, em vez de fazer o experimento em relação à taxa de cisalhamento, eu posso fazer em relação à tensão, em função de uma tensão crítica. E essa tensão crítica seria a tensão de escoamento. E daqui, se eu resolver aqui, eu consigo obter tensão de escoamento. Depois eu faço aí direitinho, porque eu perdi o slide. Vamos ver se tem. Mas daqui dá para tirar, né? Se eu souber gama ponto, se eu souber quem é gama zero, eu posso tirar a tensão de escoamento aqui dessa curva. Mas por hoje é só. Nós estamos cansados, eu também estou com dor de cabeça. Beleza?